Você já notou que os indivíduos mais influentes quase nunca precisam elevar a voz? Eles evitam bater em mesas, não fazem alvoroço, não estão apressados e, acima de tudo, não avisam sobre suas ações antecipadamente. Enquanto muitos gritam para serem ouvidos, os verdadeiros estrategistas falam com parcimônia e realizam muito mais. Eles compreendem que o poder mais ameaçador é aquele que se aproxima silenciosamente, já que a força que assusta é facilmente reconhecível. Porém, quando ela se disfarça, torna-se impossível de evitar. O leão ruge. A raposa observa. O leão impõe com sua força física. A raposa vence com seu silêncio. Esse é o ponto inicial. A verdadeira guerra, aquela que molda destinos, raramente se assemelha a um confronto físico. Ela se desenvolve nas entrelinhas, nos bastidores e nas pequenas ações. Você só percebe que esteve envolvido quando já sofreu uma derrota ou quando saiu vitorioso sem que ninguém notasse. Em qualquer contexto, seja no trabalho, em família ou em grupos sociais, existe uma competição silenciosa pelo controle. Pode ser por status, influência, atenção ou narrativa. E tal competição raramente é declarada. Por isso, os verdadeiros inimigos não são aqueles que atacam abertamente, mas aqueles que operam nas sombras. Com um sorriso, oferecem críticas disfarçadas de conselhos. Eles sussurram. Você notou como ele parece um pouco perdido ultimamente? Ela é incrível, mas talvez ainda não esteja pronta. Não sei, penso que falta firmeza. Semear dúvidas sorrateiramente é uma arte, mas essas sementes se espalham, crescendo, e logo uma imagem distorcida começa a se formar. Se você tentar reagir com vigor, pode parecer um exagero. Se confrontar diretamente, pode parecer inseguro. Assim, o inimigo silencioso triunfa. Ele cria o tumulto, mas faz parecer que você é o responsável. Todos nós estamos envolvidos em jogos de poder constantemente, mesmo que inconscientemente. E esses jogos são moldados pela percepção. O que você demonstra, o que oferece, o que retém, como responde a ofensas sutis, como lida com desconfianças e como age sob pressão. Os mais astutos testam suas reações. Eles instigam sutilmente para verificar se você perde o controle. Espalham boatos para avaliar sua resistência. Armam pegadinhas emocionais para checar se você cai na provocação. Aqui se revela um princípio maquiavélico. Quem almeja triunfar deve jogar o jogo sem parecer que está realmente jogando. Em outras palavras, você deve aprender a agir de maneira discreta. Não se apressem em reagir. Não exponha sua ira. Não tente desmentir tudo imediatamente. Evite entrar na defensiva facilmente. O silêncio, quando empregado de forma adequada, é mais impactante do que uma resposta apressada. Um sorriso discreto desarma mais do que um ataque direto. Uma observação atenta vale mais do que 1000 argumentos. O erro do leão reside na excessiva confiança em sua força. Ele acredita que pode resolver tudo com seu rugido, sua presença imponente ou suas ameaças. Contudo, quanto mais previsível for seu comportamento, mais simples se torna sua manipulação. Alguém que sempre reage com raiva, por exemplo, é ideal para ser provocado e desacreditado. Aquele que tenta se defender incessantemente logo parecerá vulnerável. E quem precisa estar sempre certo está se sabotando. Por isso, Maquiavel afirmava: é mais seguro ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. Mas hoje, a maneira de incutir temor não é pelo grito, mas pelo mistério. O que é temido em silêncio exerce controle sobre a expectativa alheia. As pessoas nunca sabem se e quando você agirá
ou de que forma, e esse simples fato as mantém emocionalmente, estrategicamente e mentalmente presas. Imagine dois líderes em um ambiente corporativo. Um busca se impor com autoritarismo, batendo na mesa, impondo prazos e demonstrando irritação. O outro observa, escuta mais do que fala, dá instruções com calma, mas com palavras certeiras. Nunca se altera, nunca se repete, nunca se explica em demasia. No final do dia, quem controla a narrativa? O primeiro pode parecer dominante à primeira vista, mas o segundo é o que realmente intimida, pois ninguém sabe o que ele pensa, e quando se pronuncia, todos prestam atenção, porque reconhecem que ele não fala em vão. Isso não se trata de simular indiferença ou de adotar uma persona. É uma questão de controle interno, de não responder ao ego, mas agir conforme a intenção. Trata-se de integrar cada ação dentro de um quadro maior. É aqui que a lógica maquiavélica se revela. O domínio sobre os outros começa com o domínio sobre si mesmo. Em um confronto de espadas, prevalece quem acerta o golpe mais efetivo. Já em uma batalha invisível, triunfa quem se posiciona estrategicamente. A posição não diz respeito ao título, mas à percepção. Você pode não ter o cargo mais alto, mas se as pessoas te enxergam como a mente por trás das soluções, você está no controle. Você pode não ser o mais visível, mas se te buscam para orientação, você exerce influência. Se mesmo diante de ataques você não reage, mas mantém sua firmeza, você já conquistou a vitória. Essa percepção é o que forma a imagem do estrategista, da raposa, do jogador que não apenas consegue sobreviver, mas que se fortalece enquanto os outros se autodestruem numa tentativa de desafiá-lo. Não é necessário se confrontar diretamente com seu inimigo. Na verdade, esse pode ser um deslize. O ataque verdadeiro inicia com a observação. Onde ele age por impulso, quais áreas o deixam vulnerável, como busca se afirmar e quem são seus aliados emocionais. Essas informações não são para conflito, mas para orquestrar estratégias. Identificando os pontos cegos do outro, você abre espaço para posicionamento, influência e, se necessário, queda, tudo isso sem se manchar. Agora que você compreende como a verdadeira guerra é travada na calada e nos bastidores, é hora de explorar mais detalhadamente o símbolo que permeia todo esse embate, a raposa. No próximo segmento, revelaremos como a sagacidade supera a força e como você pode utilizar isso ao seu favor, sem jamais parecer uma ameaça. A imagem da raposa perdura através dos tempos porque representa um tipo de inteligência inquietante. Ela não precisa de força para triunfar, não precisa se impor de maneira ostensiva, nem de domínio direto. Enquanto o leão é reconhecido como o soberano pela força que exerce, a raposa se destaca por uma qualidade ainda mais traiçoeira, a inteligência camuflada. Não é por acaso que Maquiavel a menciona como um símbolo crucial de sobrevivência e controle. Para ele, o governante perfeito deve possuir as características tanto do leão quanto da raposa. Deve ser suficientemente forte para intimidar, mas também astuto o bastante para não depender somente de sua força. E o mais fascinante é que quando os tempos se tornam turbulentos, a astúcia é sempre a primeira a prevalecer, pois ela se adapta e prevê. Ela se oculta até o momento certo de atuar. É fácil confundir a falta de confronto com fraqueza. Contudo, a raposa não evita a briga por medo. Ela a evita por estratégia. Cada conflito desnecessário desgasta, revela intenções e ativa forças adormecidas. Assim, ela observa,
Permite que o leão se mostre, ocupe o centro das atenções e desperdice energia. Ela nunca compete quando não há necessidade. E é exatamente por esse motivo que triunfa. Pois no mundo real, quem se destaca não é aquele que fala mais alto, mas sim quem compreende os bastidores. Não ascende quem demonstra esforço excessivo, mas quem percebe as regras ocultas do contexto. E não sobrevive quem reage com fervor, mas quem age com precisão. Isso se aplica a relacionamentos pessoais, ambientes de trabalho e círculos sociais. A luta pelo poder raramente se apresenta como um confronto direto. Ela se revela nos detalhes, nos silêncios e nas intenções não verbalizadas. Existe uma eficácia profunda na forma como a raposa age. Ela nunca se expõe mais do que o necessário, não revela tudo o que sabe. Não compartilha seus planos antes do momento adequado e evita demonstrar emoções em público. Ela reconhece que o jogo é vencido não por quem mostra suas cartas, mas por quem controla o ritmo da mesa. É a sagacidade da contenção, do timing apropriado e da ação mínima com máximo impacto. E isso demanda uma habilidade que poucos conseguem dominar: o autocontrole, a capacidade de não reagir de forma impulsiva, de lidar com provocações sem ceder, de resistir ao impulso de ter que provar algo, pois quem se vê na obrigação de mostrar algo já está em desvantagem. A raposa não busca ser admirada, ela quer ser eficiente, e muitas vezes isso implica abrir mão da vaidade em prol de um objetivo maior. Talvez o maior segredo da raposa resida nesse aspecto. Ela atua de forma discreta. Suas conquistas não são alardeadas. Não precisa dos aplausos, porque quem aplaude observa, e quem observa controla. Assim, sua força reside exatamente na ausência da necessidade de reconhecimento. Ela pode ser menosprezada, vista como inofensiva, podendo até ser esquecida por alguns, mas, ao agir, transforma todo o panorama, frequentemente sem que saibam de sua influência por trás do resultado. Enquanto o leão ruge em evidência, a raposa movimenta as peças nas sombras, e quando a queda ocorre, ninguém consegue identificar com precisão quem foi o responsável. Apenas sentem que algo mudou. Essa é a essência da astúcia maquiavélica: mover o mundo sem ser notado. Nos confrontos mais cruciais da vida, triunfa quem compreende o cenário, e a raposa caminha de forma silenciosa, mas com olhos sempre atentos. Ela observa comportamentos, alianças e padrões de reação. Aprende onde o outro se sente ameaçado e onde se sente excessivamente seguro. É nesse ponto que planta suas sementes, pequenas incertezas, insinuações, sugestões. Nada explícito, nada que a comprometa, mas o suficiente para alterar a percepção. Porque uma vez que a percepção muda, a realidade começa a se desestabilizar sozinha. A reputação do inimigo se deteriora, as alianças se fragmentam, as certezas se dissipam, e quando ele tenta reagir, já está cercado, não por ataques diretos, mas também por um ambiente que já não o apoia. E tudo isso foi edificado não pela força, mas pela astúcia paciente de quem soube esperar. O mais intrigante é que em um mundo obcecado por desempenho visível, a raposa se destaca como se estivesse fora de lugar. A verdade é que fomos educados a apresentar resultados, a demonstrar competência, a evidenciar o mérito. Contudo, quem depende incessantemente de ser visto acaba se tornando refém disso. É necessário manter a imagem a qualquer custo, e isso provoca vulnerabilidade. Em contraste, a raposa não busca aparências, ela prioriza o controle e, por essa razão, desfruta da liberdade de agir enquanto os outros estão ainda em busca de atenção.
Ela compreende que o autêntico poder reside em moldar escolhas, influenciar percepções e deslocar pessoas sem se apresentar como uma ameaça direta. O segredo da vitória reside em não parecer perigoso. Dessa forma, você consegue acesso, espaço e, acima de tudo, confiança. E quando todos percebem, já é tarde demais. Essencialmente, a raposa não necessita de vingança. Ela não precisa derrotar seu inimigo de maneira ostensiva, basta conduzi-lo a um erro. Sabe exatamente onde deixá-lo excessivamente confortável, onde estimulá-lo a exagerar e onde incentivá-lo a subestimar. Então, ela simplesmente se retira. Assim, quando o oponente se auto-sabota, você não precisa sujar as mãos e ainda assim alcança a vitória. Essa é uma lógica que pode parecer injusta, mas é extremamente eficaz. Uma vitória limpa através de decisões sujas que não foram suas. A moral pode se contorcer, mas a realidade exalta quem sabe jogar de forma mais inteligente. Se você compreendeu o valor da astúcia da raposa, é imprescindível agora entender o próximo passo: como exercer controle sem aparentar ser controlador. O domínio sutil, aquele que ocorre sem ser percebido, é o que realmente molda os resultados. E é isso que iremos aprofundar no próximo tópico. A ilusão do controle explícito é um dos erros mais comuns de pessoas fracas que desejam aparentar força. Elas gritam ordens, impõem regras, insistem em lembrar os outros de quem está no comando. No entanto, quanto mais precisam afirmar que têm poder, menos poder verdadeiramente possuem. O controle genuíno não se anuncia, ele infiltra-se, espalha-se como um fio invisível, articulando todas as decisões, modelando direções, definindo limites, tudo isso sem se apresentar como imposição. O que reside sob a superfície possui uma força superior àquela que se exibe com presunção. Por esse motivo, quem realmente domina a situação não é aquele que fala mais alto, mas sim quem consegue influenciar de modo sutil, quem controla a narrativa do outro antes mesmo que este perceba, quem implanta ideias com palavras delicadas, mas intenções claras. Esse é o poder genuíno, mover o mundo sem ser percebido como uma força ativa. Em qualquer contexto, o estrategista astuto não emite ordens, ele provoca escolhas previsíveis, cria cenários e organiza os elementos de tal forma que o outro se sinta à vontade para decidir. Mesmo quando todas as alternativas já estão discretamente limitadas, ele não impõe, mas sugere. Não corrige, mas orienta, não força, mas influencia. E isso não se deve à bondade, mas à compreensão de que todo poder explicitado gera resistência. Quando as pessoas percebem que estão sendo pressionadas, tendem a recuar, mas se sentem livres, mesmo em um caminho previamente delineado, seguem em frente. O segredo é fazer com que o outro creia estar no controle de sua própria decisão, enquanto você, de maneira sutil, mantém as bordas invisíveis do jogo. Esse fio imperceptível, que perpassa todas as dinâmicas de poder, é entrelaçado com pequenos comportamentos. Um elogio que ressalta a atitude que você deseja ver mais frequentemente. Uma pergunta lançada de forma despreocupada que minam a convicção do outro. Um gesto de apoio em um instante compartilhado que estabelece uma dependência emocional. Um comentário casual que se transforma em referência. Gradualmente você passa a ser a voz interna do outro, a opinião que ele considera mentalmente antes de decidir, o olhar que ele contempla ao planejar uma ação. Isso se chama verdadeira influência. Não precisa ser explícita, nem necessariamente reconhecida. O que importa é existir no plano sutil.
E tudo começa a girar ao seu redor, ainda que os outros pensem que estão atuando por conta própria. Controlar sem ser percebido como controlador é uma habilidade rara, que exige um ego contido, já que o ego busca reconhecimento, quer aplausos pela ideia, pela liderança, pela autoridade. Mas quem atua em um nível mais elevado percebe que, frequentemente, a maior força reside em dar espaço aos outros e direcionar o enredo nos bastidores. Não importa quem recebe os méritos se você já definiu as falas. Não é relevante quem fala mais alto se você já traçou os parâmetros. Não faz diferença quem assume a liderança visível se você já está por trás dos limites. Aquele que manipula os cordéis não precisa estar em cena e ainda assim consegue fazer o espetáculo acontecer do jeito que idealizou. Existe uma forma de controle que é exercida pelo que se opta por não fazer, pela informação que você retém, pela expressão que decide não revelar, pela resposta que decide não dar, pelo silêncio que você mantém, mesmo quando é instigado. E é exatamente nesse espaço de autocondução que surge o tipo de influência mais eficaz, porque a previsibilidade é um ponto fraco. Se a outra parte sabe como você reagirá, ela pode te dominar. Mas se você quebra esse padrão e se torna enigmático, não por arrogância, mas por estratégia, você se torna impossível de controlar. E todo indivíduo que não pode ser controlado torna-se, por sua natureza, dominante. É crucial compreender que controlar nesse patamar não envolve manipulação maliciosa ou mentiras descaradas. Trata-se de uma engenharia delicada do ambiente e da percepção. É fomentar condições, semear ideias, moldar comportamentos. Um verdadeiro estrategista não busca vencer uma discussão. Seu objetivo é influenciar a conclusão. Para isso, frequentemente ele permite que o outro obtenha uma pequena vitória para que aceite perder algo maior sem perceber. Ele dá espaço aqui para conquistar território ali. Ele escuta, não por concordância, mas para acumular informação para uso futuro. Ele valida o ponto de vista alheio, não só por respeito, mas porque sabe que uma mente aberta se entrega mais facilmente. A melhor maneira de fazer alguém baixar a guarda é aparentar estar ao seu lado. E quando essa conexão está bem estabelecida, as pessoas sequer percebem sua existência. Elas passam a consultar você antes de tomarem decisões, esperam pela sua reação para discernir o que é correto. Ajustam seu comportamento com base na sua observação, e isso ocorre sem que você precise exigir, solicitar ou impor. O respeito que se estabelece por esse caminho é mais duradouro, mais enraizado e mais eficaz. Não depende de posição formal, de ameaças ou de discursos. Depende exclusivamente da sua consistência em ocupar com astúcia e silêncio os espaços que outros deixam abertos por vaidade, impulsividade ou pressa. O controle verdadeiro é discreto. Ele não requer alarde nem notificações. E por essa razão é quase impossível de derrubar. Pois, quando os outros percebem sua influência, ela já se encontra solidificada. Você já se transformou no pilar de equilíbrio do sistema. Remover você causaria instabilidade e ninguém deseja isso. Nesse estágio, sua presença se torna essencial, mesmo que muitos não consigam explicar exatamente o porquê. É precisamente neste ponto que a eliminação de inimigos se torna viável sem qualquer confronto. Pois agora você não precisa atacar, apenas deve ajustar o cenário, movimentar as energias do ambiente, isolar, descredibilizar, inverter as expectativas e quando a queda acontecer, não será atribuída a você, será interpretada como uma consequência natural.
Um erro do próprio adversário, um desvio inevitável, um desgaste autogerado. Mas você saberá, e talvez, se necessário, sorrirá em silêncio. Agora que você compreende o poder do controle sutil, é hora de usar esse conhecimento para armar a armadilha perfeita, aquela na qual o inimigo se sabota com suas próprias escolhas, enquanto você simplesmente observa. E esse será o próximo passo. Há um momento em que o verdadeiro estrategista abandona a tentativa de vencer diretamente e começa a criar em silêncio o cenário ideal para que o outro caia por conta própria. Não há confronto, não há denúncias, não há esforços desnecessários. Há apenas o palco montado com paciência, onde o inimigo será o protagonista de sua própria ruína. E o mais intrigante é que ele nem perceberá que está sendo manipulado. Ele terá a impressão de estar no comando, acreditando que está alcançando seus objetivos, enquanto, através de suas próprias escolhas, cava o buraco do qual não conseguirá escapar. Esse é o ápice da astúcia maquiavélica. Levar o oponente à autodestruição sem necessidade de intervenção direta. O primeiro passo é compreender claramente quem é seu adversário, não de maneira superficial, mas sim desvendando o que ele procura esconder. Quais são suas motivações? Onde reside sua maior vulnerabilidade? O que ele anseia provar ao mundo de forma secreta? Onde ele exagera e onde se limita? O estrategista observa tudo isso com frieza, não para atacar de forma clara, mas para criar um ambiente perfeito onde o outro se sentirá impelido a errar. Trata-se de não instalar armadilhas forçadas, mas de apresentar oportunidades que ressoem com os desejos do inimigo, como se ele mesmo estivesse abrindo lentamente as portas da sua própria exposição, ciente de que entrará por vontade própria. A vaidade, por exemplo, é uma das iscas mais poderosas. A necessidade de reconhecimento, de aplausos, de se posicionar como superior. Quando o estrategista percebe que seu rival se alimenta do reconhecimento, ele cria cenários que nutrirão essa vaidade, para que, em um momento decisivo, essa mesma busca por destaque o coloque em conflito com outros. E, uma vez que o ambiente se torna hostil, já é tarde demais. O estrategista não atacou, apenas deixou que ele brilhasse onde não deveria, permitindo que se colocasse no centro de uma narrativa instável, isolando-se com sua própria grandeza, e então bastou apenas recuar. Outro erro previsível do inimigo impulsivo é a necessidade de agir com pressa. Aqueles que temem perder o controle tendem a se apressar, antecipando-se à situação. Tentam atacar antes de estarem prontos. É nesse ímpeto que cometem falhas de cálculo, de postura, na comunicação. Um estrategista experiente, ao notar essa tendência, apenas provoca essa pressa. Sugere movimentos estratégicos, provoca pequenas frustrações e cria uma tensão sutil. Não é necessário fazer declarações ofensivas de forma direta. Simplesmente organiza os elementos para que o outro sinta a urgência de agir, e assim ele acabará se movendo. Antecipadamente, fora de compasso, utilizando palavras inadequadas ou tomando decisões mal justificadas. Será uma coreografia desarticulada em que ele mesmo acaba tropeçando. O mais intrigante é que nesse processo os outros passam a vê-lo como instável, enquanto você permanece inabalável. O segredo dessa fase do jogo é que tudo aparenta ser espontâneo. O estrategista nunca se apresenta como manipulador. Pelo contrário, ele se mostra como alguém imparcial, talvez até solícito. Mantém-se calmo e centrado, enquanto o outro se desgasta emocionalmente, ampliando ainda mais o contraste.
Aos olhos dos que estão à volta, um está perdendo a razão e o outro permanece ileso, e no tribunal da percepção, isso é mais eficaz do que qualquer acusação direta. Gradualmente, o ambiente começa a transferir credibilidade, depositando mais confiança em quem se mantém firme, afastando-se por iniciativa própria de quem parece descontrolado. E tudo isso sem que o estrategista precise pronunciar uma única palavra contra seu oponente. Essa abordagem requer algo que poucos estão dispostos a cultivar: paciência, porque a queda que realmente importa não acontece da noite para o dia. Ela requer tempo, precisa de camadas e consistência. É indispensável resistir ao impulso de acelerar, de se vingar rapidamente, de demonstrar quem está no comando. A verdadeira mestria reside em saber esperar, em manter-se calado quando provocado, em observar o ciclo de autossabotagem se desenrolando lentamente, sem intervenção. Afinal, quanto menos você intervir, mais evidente será que a própria autodestruição foi provocada pelo rival. Isso o isola de aliados, o distancia de justificativas e o torna indefensável. É importante compreender também que cavar a própria cova nem sempre indica uma destruição completa. Às vezes, tudo o que é necessário é perder influência, espaço e acesso. Em algumas ocasiões, é simplesmente ser colocado em uma posição sem relevância, onde não se configura mais como uma ameaça. E isso já representa uma vitória significativa para o estrategista, pois no jogo do poder, a humilhação pública não é um requisito. O essencial é que o adversário se torne insignificante, que sua voz perca impacto e que suas decisões deixem de ser consideradas. Quando ele se transforma em uma presença tolerável, mas não mais respeitada, a batalha já foi ganha. E isso pode acontecer de forma silenciosa, sem alardes, brigas ou escândalos, apenas através da sutil configuração de um cenário que o leva ao esquecimento. Em contextos mais elaborados, como em empresas, famílias e redes sociais, essa abordagem se revela ainda mais eficiente, pois o campo de disputa não é direto. As tomadas de decisão são coletivas e os julgamentos são baseados na percepção. Ninguém deseja ser visto como mal-intencionado. Portanto, o estrategista utiliza o próprio sistema a seu favor. Em vez de atacar diretamente, ele permite que o outro se exponha sem proteção, sem filtros ou intervenções. E a imagem que antes foi meticulosamente construída começa a ruir sob a pressão de uma exposição inadequada. É a diferença entre derrubar uma estátua com força ou simplesmente remover sua base e deixá-la cair por conta própria. Quando o inimigo começa a notar os sinais de sua queda, ele tenta reagir, mas cada tentativa parece desmedida, fora do contexto, desesperada. E quanto mais ele busca justificar suas ações, mais vulnerável ele se torna. O público ou o grupo ao redor já não responde como antes, não se emociona, não apoia, não acredita mais. Nesse instante, o estrategista apenas precisa permanecer em seu papel, discreto, acessível, mas nunca totalmente comprometido, pois o fim do adversário deve parecer uma consequência natural de sua própria conduta, não resultante de um plano externo. Dessa forma, você mantém sua imagem, seu espaço, sua influência e ainda conquista o bônus da confiança daqueles que, de forma inconsciente, reconhecem que você esteve certo o tempo todo. Se você compreendeu esse mecanismo, notou que a eliminação não requer um ataque direto, mas sim a criação de um ambiente propício. Esse ambiente só é eficaz se você dominar um aspecto ainda mais crucial: o controle emocional.
Quando você se deixa levar pelo rancor, pela necessidade de se vingar ou pela urgência de provar algo, perde a clareza de visão e o cenário pode se voltar contra você. É sobre isso que iremos discutir a seguir. No instante em que a emoção assume o controle, a estratégia desvia de seu curso. A vingança, quando motivada pela raiva, se transforma em um erro disfarçado de justiça, pois revela o que deveria permanecer oculto: o quanto a outra pessoa ainda exerce influência sobre você. Nada expõe mais vulnerabilidade do que a necessidade de se vingar de maneira evidente. O grito, a reação impulsiva, a agressão pública, tudo isso expõe o que você realmente sente. E sentir em excesso neste jogo é uma sentença de morte. Porque quem demonstra dor deixa claro que foi atingido. E quem revela ter sido ferido se coloca, de forma automática, em uma posição inferior ao que causou a dor. A verdadeira força nesse tipo de confrontação não reside numa resposta emocional, mas na frieza calculada que transforma o golpe em impulso. O verdadeiro estrategista age com ponderação. Ele não busca vingança com pressa. Ele não anseia por resultados imediatos. Reconhece que cada movimento emocional proporciona uma chance para o oponente mudar a narrativa. Um momento de fúria, uma postagem impulsiva, uma resposta desmedida e de vítima, você torna-se o agressor. O público, ou mesmo os espectadores ao redor, não percebem o que você sente, mas sim como você se comporta. E no palco da percepção, não é suficiente ter razão. É essencial manter a compostura. A razão que se desvincula da postura também perde sua autoridade. E nesse cenário, o inimigo que deveria cair pode, na verdade, sair fortalecido, porque você se deixou levar pela impaciência. A frieza neste contexto não é ausência de sentimentos, mas controle total sobre eles. É a habilidade de sentir sem deixar transparecer, de ser provocado e não reagir de acordo com as expectativas, de escutar seu nome sendo atacado e seguir em frente com a mesma determinação de antes. Essa contenção desorienta, enfraquece o inimigo, pois ele esperava que você se quebrasse, gritasse, expusesse sua dor. Você permanece em silêncio, está presente, se mantém inteiro, e isso desestabiliza mais do que qualquer agressão. O adversário começa a questionar o próprio impacto, passa a se sentir irrelevante, não porque você o atacou, mas porque o ignorou de maneira digna. Entretanto, essa frieza não deve ser encarada como arrogância. O disfarce constitui uma parte vital da estratégia. Não se trata de aparentar ser inalcançável, remoto, superior, mas sim de parecer centrado, equilibrado, coerente. Aquele que demonstra demasiada inabalabilidade gera desconfiança. Quem age de maneira afetada perde sua naturalidade. O segredo está na sua capacidade de absorver o impacto sem responder com a mesma intensidade. Está na forma como você preserva sua imagem, mesmo quando tudo ao redor pede por uma explosão. E isso é construído em silêncio, nos bastidores da mente. Cada vez que você decide não reagir, fortalece sua presença. Cada vez que você opta por observar antes de agir, você dá um passo à frente. E quando finalmente se move, faz isso com tamanha precisão que parece que não estava esperando. A vingança emocional é teatral. Precisa de uma audiência, de uma resposta, é uma armadilha para o próprio ego. Mas o estrategista não joga para o espetáculo, joga para os efeitos. E o efeito mais poderoso não provém de agressões diretas, mas da reconfiguração sutil das relações. Você não precisa desmantelar alguém com palavras.
Apenas reorganize o território para que essa pessoa perca a influência, não a faça ser levada tão a sério. Isso não se conquista com ataques, mas com tempo, presença e decisões consistentes, com alianças discretas, com um silêncio firme e com gestos que, embora pareçam pequenos, minam a base do oponente. Em determinadas circunstâncias, o silêncio pode ser a forma de punição mais poderosa, não por falta de ação, mas pela sutileza. Ao não reagir a uma provocação, você não está recuando, está elevando o nível da disputa. Você comunica, sem precisar de palavras, que não tem nada a provar, demonstrando, sem se exibir, que sua autoconfiança não depende da validação externa. Isso muitas vezes provoca mais irritação do que uma resposta direta, pois o outro sente-se ignorado, desarmado e frustrado. Essa frustração pode levá-lo a cometer erros, a agir em excesso, a adotar posturas desesperadas. E à medida que ele se expõe, sua força diminui. Você não fez nada além de manter-se firme, e essa firmeza se transforma em controle. No entanto, para agir dessa maneira, é necessário superar algo ainda mais complicado, que é o orgulho pessoal. O impulso de se vingar, de provar seu valor, de restaurar sua honra. Mas a verdadeira honra não precisa de gritos, deve ser mantida. Ela se revela na determinação com que você prossegue em seu caminho, mesmo sob ataque. Quando os outros percebem isso, começam a respeitar você mais, pois notam que há algo em sua essência que permanece inabalável diante da tempestade. E isso, no fim, é o que distingue líderes temporários daqueles que realmente dominam o jogo. Você só pode ter controle sobre o outro quando tem controle sobre si mesmo. E esse controle não é evidente, não é proclamado, nem premiado. Ele se manifesta nos bastidores do comportamento, no espaço entre a agressão e a reação, no intervalo entre a provocação e a resposta. É nesse intervalo que a dinâmica muda. E se você consegue habitar esse espaço com astúcia, então já conquistou metade da batalha. Agora que você compreendeu a importância de resistir com calma e disfarce, é hora de entender como essa estratégia se desdobra ao longo do tempo. Pois o verdadeiro jogo não se ganha com triunfos rápidos, mas com um plano paciente que, muitas vezes, parece que está perdendo, mas que, ao final, conquista tudo. E é exatamente isso que abordaremos no próximo tópico. A maioria das pessoas busca vencer imediatamente, deseja uma resposta rápida, uma vitória visível, um alívio instantâneo. Contudo, o verdadeiro poder não é construído com pressa. Ele se desenvolve em silêncio, ao longo do tempo, nas pequenas concessões estratégicas que podem parecer derrotas, mas são meros desvios. O jogo prolongado requer uma mentalidade que vai além do orgulho passageiro. Pois, com frequência, aparentar estar perdendo é a única maneira de triunfar de verdade. E quem não compreende isso se apressa, se expõe, se desgasta. O estrategista, por sua vez, aceita parecer vulnerável temporariamente, se isso lhe permitir ter uma visão mais ampla. Ele abdica do protagonismo para observar quem realmente deve estar no centro das atenções. Ele abre mão da batalha do ego para triunfar na guerra da influência. É uma arte sutil. Dar a impressão de que se afastou quando, na verdade, está se reposicionando. Parecer que aceitou o golpe enquanto, na verdade, está transformando isso em um recurso. Quando o inimigo acredita que você está fora do jogo, ele abaixa a guarda, revela seus pensamentos, expõe o que escondia e entrega suas armas.
E você, que estava recuado, começa a perceber as nuances do terreno, identifica onde estão as falhas, onde aparecem as oportunidades e onde pode agir com precisão. A desvantagem momentânea se transforma em uma vantagem estratégica. A perda controlada converte-se em um trunfo silencioso, pois somente aqueles que se permitem perder um pouco, sem desmoronar, conseguem realmente mudar o jogo por completo mais adiante. O jogo prolongado requer que você aprenda a suportar mal-entendidos, a ouvir críticas sem retaliar, a carregar silêncios que pesam, porque quem joga com profundidade entende que, por um tempo, será subestimado. E isso é aceitável. A subestimação é uma bênção disfarçada. Ela oferece espaço, afasta você da mira e dá liberdade para se reconstruir sem alarde, testar ideias sem pressão e ajustar sua estratégia enquanto o outro ainda celebra uma vitória superficial. Muitos se perdem tentando provar que estão certos não apenas frequentemente, mas acabam revelando demais, falando em demasia, justificando-se excessivamente. O estrategista observa essa situação com tranquilidade. Ele compreende que, muitas vezes, a melhor resposta é o tempo. Nada confunde tanto o adversário quanto a falta de resposta. Quando sua reação não condiz com a intensidade que se espera, você desestabiliza o jogo emocional, deixando-o vulnerável, pois ele já não sabe mais como atacá-lo. Não tem certeza do seu plano. Não sabe se você se afastou ou se voltará com uma nova abordagem. O mistério se torna uma vantagem e a incerteza um aliado. Quando ninguém consegue definir seus objetivos, nem onde você se encontra, nem quando irá retornar, você controla as expectativas. E quem tem o domínio das expectativas dita a atenção. Isso porque o silêncio de alguém que já se fez ouvir é sempre uma inquietação no ar, e inquietações incomodam mais que respostas. Nesse contexto, uma estratégia de longo prazo também requer a habilidade de construir com calma, firmar alianças de forma discreta, cultivar credibilidade sem alarde, demonstrando consistência em pequenos gestos, nas decisões que poucos percebem, nas palavras que não são grandiosas, mas contêm precisão. O estrategista lida com o tempo como se estivesse tocando um instrumento. Não apressa, não força, apenas acompanha o ritmo e age com sinergia. Sabe que o outro acabará se enrolando nas suas próprias urgências. É consciente de que o ambiente é mutável, que o que hoje está firme, amanhã pode oscilar. Por isso, não briga por ganhos imediatos. Ele desenvolve raízes sólidas que o manterão firme quando o terreno começar a se desfazer. Vencer aparentando estar perdendo também requer a habilidade de escutar sem a necessidade de responder, observar sem ter que intervir, sentir raiva e não deixá-la guiar suas ações. Essa maturidade não se revela em palavras, mas em atitudes. Pois quem se mantém sereno em meio ao caos transmite uma autoridade que não se consegue simular. Aqueles que testemunham isso começam a confiar, começam a respeitar, começam a ver você como uma referência. E assim, sem imposição, você começa a recuperar o espaço de influência que parecia perdido. Mas agora esse espaço é mais profundo, pois não foi conquistado com alarde, mas legitimado pelo tempo. Existe um ponto no longo jogo onde a maré começa a mudar. Muitas vezes, isso não é evidentemente visível. Às vezes surge disfarçado de coincidência, como uma conversa que reemerge, uma proposta que retorna ou uma oportunidade que se abre. Mas para tirar proveito desse instante, é essencial estar inteiro, pois quem se desorganizou durante um fracasso aparente não consegue agarrar a chance quando ela aparece. Por isso, o verdadeiro estrategista nunca para de se preparar.
Mesmo quando parece estar fora de cena, está ajustando suas ferramentas, refinando sua comunicação, treinando seu olhar, aguardando a oportunidade. E quando ela finalmente chega, atua com tal precisão que parece nunca ter estado ausente. A vitória que se segue a uma derrota aparente carrega um sabor distinto. Ela não busca reconhecimento, não precisa ser celebrada. Impondo-se, o ambiente que anteriormente o desprezou, agora demanda por você. E quando isso acontece, você negocia em uma posição de vantagem, tendo já enfrentado a rejeição, aprendido a viver sem validação e dominado o silêncio, agora falando com uma nova autoridade. Sua palavra carrega peso, seu gesto ressoa, sua presença impacta tudo, pois você teve a serenidade de não reagir desesperadamente, de não se perder na ânsia de retornar rapidamente, de não se expor tentando provar algo. O longo jogo não é para todos, ele exige mais. Ele requer que você suporte a incerteza, o desprezo, a ausência de respostas. Porém, se você consegue se manter inteiro nesse cenário, torna-se inquebrável. E ao se tornar inquebrável, não precisa mais se apressar, pois tudo começará a orbitar ao seu redor. Nesse nível, a vitória não é o encerramento, mas um ponto de transformação. É o momento em que você percebe que não precisa mais vencer ninguém. Basta sustentar sua posição, porque agora o jogo é seu. E com essa presença firme e quase invisível, você avança para a etapa final. A mais sofisticada, a mais fria e possivelmente a mais maquiavélica de todas, desaparecer da cena, deixar o caos para trás e sair limpo. Esse será seu movimento final. E quando os alicerces começam a desmoronar, você, que já se retirou da cena, se transforma automaticamente no símbolo da estabilidade que se perdeu. O que estava em falta, o que sustentava tudo, mesmo sem dar a impressão de que segurava, é uma estratégia de desaparecimento bem calculada. Não se trata de sumir da vida, mas de se afastar do foco, do conflito e da narrativa principal, enquanto continua a agir com discrição de fora, mantendo-se conectado ao que realmente importa, ou simplesmente se reconstruindo em outro ambiente, onde sua autoridade será ainda mais robusta, exatamente por não ter sido comprometida. Enquanto o caos afeta aqueles que continuam tentando controlar os destroços, você se destaca como alguém que teve o discernimento de se afastar antes da devastação. Isso gera um tipo de admiração que é difícil de contestar. A de quem não precisou entrar em batalha para ser reconhecido, a de quem foi lembrado por não forçar sua presença. Sair limpo dessa dinâmica é mais raro do que parece, pois a maioria acaba sendo levada pela vaidade do confronto final, pela tentação de ver o oponente derrotado, pela necessidade de evidenciar quem saiu vencedor, mas quem precisa deixar isso claro já perdeu algo. O estrategista não busca os aplausos do fim, ele se satisfaz com os impactos a longo prazo. Ele compreende que o que construiu perdura, que sua reputação se mantém inabalada, que seu nome, mesmo fora da vista, continua sendo uma referência. E talvez isso seja mais precioso do que qualquer vitória à vista, porque poder nesse nível não se impõe, mas se mantém. E ainda existe um aspecto crucial. Ao sair limpo, você preserva a oportunidade de retornar, se assim desejar. Quando o tempo passar, quando o cenário mudar, quando os outros clamarem por estabilidade, você pode reaparecer, não como quem implora, mas como alguém que opta por voltar. E nesse retorno reside mais poder do que em qualquer permanência, porque agora você não é apenas uma alternativa, mas a solução que se distanciou, que foi lembrada e procurada.
E à medida que tudo começa a desmoronar, você, que já se retirou da cena, se torna automaticamente o símbolo da estabilidade ausente. O que estava em falta, o que sustentava tudo, mesmo sem parecer que estava, reflete uma estratégia de desaparecimento intencional. Não se trata de desaparecer da vida, mas de sair do foco, do conflito, da narrativa central, enquanto continua a operar de maneira sutil à distância, mantendo-se conectado com aqueles que realmente importam, garantindo uma presença de bastidor, se necessário, ou simplesmente se reinventando em um novo espaço, onde sua autoridade será ainda mais acentuada, especialmente por não ter sido comprometida. Neste momento, o caos consome aqueles que ficaram na tentativa de controlar os escombros, enquanto você se destaca como alguém que sabia sair antes da catástrofe. Isso gera uma admiração difícil de superar. É a admiração por quem não precisou lutar por reconhecimento, por quem foi lembrado exatamente por não forçar sua presença. Sair ileso nesse jogo é mais difícil do que parece, já que a maioria se deixa levar pela vaidade do confronto final, pela tentação de ver o oponente derrotado, pela necessidade de deixar claro quem saiu vencedor, mas quem precisa esclarecer isso já perdeu algo. O estrategista não busca aplausos ao final. Ele se satisfaz com os resultados a longo prazo. Ele compreende que o que construiu perdura, que sua reputação permanece intacta, que seu nome, mesmo fora da cena, continua sendo uma referência. E talvez isso tenha mais valor do que qualquer triunfo explícito, pois poder nessa magnitude não se ostenta, se mantém. Além disso, há um aspecto crucial a ser considerado. Ao sair de forma limpa, você deixa espaço para um possível retorno, se assim desejar. Quando o tempo passar, quando o cenário mudar, quando as pessoas almejarem estabilidade, você pode reaparecer, não como quem implora, mas como alguém que retorna por opção. E nesse retorno reside mais poder do que em qualquer permanência. Porque agora você não é apenas uma alternativa, você é a solução que se afastou, que foi lembrada e que foi buscada. E tudo isso ocorreu porque soube retirar-se no momento adequado, porque não se envolveu diretamente, permitindo que os equívocos alheios realizassem o trabalho por você. Essa talvez seja a mais refinada das táticas maquiavélicas. Criar um colapso sem interferir na estrutura, ser o motor da transformação sem se exibir como o agente direto, gerar o vácuo e, ao mesmo tempo, ser a resposta a esse vazio. Forçar a ausência a comunicar o que a presença não poderia expressar sem parecer prepotente. É o triunfo silencioso daquelas pessoas que jogam com o tempo, o espaço e a psicologia, e por isso conseguem sair vitoriosas, mesmo quando aparentam ter perdido. Contudo, é essencial compreender que essa abordagem não se limita a uma tática, é uma filosofia, um modo de existir no mundo. E essa filosofia se estende muito além dos conflitos diretos. Ela pode ser utilizada em decisões profissionais, nas relações pessoais, nos ciclos sociais, em qualquer lugar onde a força direta pode parecer sedutora, mas onde o verdadeiro poder reside no controle sutil. Porque, no fim das contas, quem sabe sair impune já entendeu que o jogo não consiste em dominar os outros, mas em não estar sujeito a nada, nem a raiva, nem a pressa, nem a vaidade. E é nesse ponto que o verdadeiro poder se firmeza. Ah,